Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema que muita gente acha que é puramente econômico, mas por uma perspectiva, olha, radicalmente diferente. Isso aqui não é uma análise financeira sobre taxas de juros, tá? É uma investigação sobre uma crítica filosófica que enxerga a usura como uma verdadeira catástrofe espiritual. Então, bora lá. A pergunta que guia toda a nossa análise aqui é a seguinte: e se a usura for muito mais do que um simples mecanismo de crédito? E se ela for, na verdade, um sintoma de uma inversão cosmológica bem mais profunda? Pois é, a fonte que a gente está analisando propõe justamente isso, colocando o assunto sob uma ótica completamente nova. E olha só a definição que já dá o tom da coisa. Segundo essa visão, usura não é só juro abusivo, não. É a vitória do devir caótico, ou seja, essa mudança constante, sem rumo, sobre o ser imutável, que são os princípios eternos. Simplificando, é o triunfo da quantidade pura sobre aquilo que tem valor de verdade, um valor qualitativo. Isso, de cara, já mostra que a gente está pisando no terreno da metafísica. E para construir esse argumento todo, a fonte se apoia em 5 figuras bem diferentes umas das outras: um metafísico, um barão radical, um poeta, um místico nacionalista e um ensaísta católico. O curioso é que, apesar de serem tão distintos, todos eles miram no mesmo alvo. Bora ver como cada um defende o seu ponto. Vamos começar então com René Guénon. Para ele, o problema da usura começa, na verdade, na própria essência do dinheiro moderno, que ele enxergava como o grande motor de uma virada cósmica, a tirania da quantidade sobre a qualidade. O que é bem interessante aqui é a distinção que o Guénon faz. Ele diz o seguinte: o dinheiro antigo era mais que só metal, ele era um símbolo, estampado com um selo de autoridade espiritual ou real, que dava a ele um valor qualitativo. Já a moeda moderna, pelo contrário, foi pelada, digamos assim, de qualquer significado maior. Ela virou uma espécie de nivelador universal, que reduz tudo, arte, terra sagrada, o trabalho de uma pessoa, a um simples preço. E o Guénon, de uma forma quase profética, já previa essa trajetória do dinheiro. Ele descreveu uma evolução em 3 etapas. Primeiro, a fase sólida, com as moedas de metal. Depois, a fase volátil, com o papel moeda. E, por fim, a dissolução total na moeda digital. Mas, atenção, para ele, essa desmaterialização não é uma espiritualização. É uma armadilha ainda mais perigosa, uma espécie de espiritualidade às avessas, que nos aprisiona de vez no mundo da pura quantidade. E é aqui que a gente chega no coração do argumento do Guénon. A tradição nos diz que só Deus pode criar algo a partir do nada, certo? A usura, quando faz o dinheiro, que é algo inerte, gerar mais dinheiro sozinho, sem nenhum trabalho real, está cometendo uma espécie de paródia satânica da criação divina. É uma contracriação, que em vez de gerar vida, gera dívida e esterilidade. Bom, agora vamos pular para o Julius Evola e ver como essa ideia se desenrola na visão dele. Ele meio que pega essa metafísica do Guénon e aterrissa ela na história e na política. Para Evola, a subida do poder financeiro é, na verdade, a subversão da ordem tradicional de uma civilização. O Evola enxergava a história não como um progresso, mas como uma regressão das castas. Ele defendia que o poder foi descendo, sabe? Da casta mais alta espiritual, passou para dos guerreiros, depois para dos mercadores, que é a nossa era hoje, e está caminhando para a mais baixa de todas. A era moderna, para ele, é o reinado absoluto do mercador. Essa comparação aqui é ótima para ilustrar essa mudança de valores. O sangue aqui simboliza as virtudes da aristocracia guerreira tradicional: honra, sacrifício, lealdade. Já o ouro representa os valores do mundo mercantil: cálculo, lucro, segurança. E a usura seria a arma perfeita do ouro para quebrar esses laços baseados no sangue, trocando a lealdade por um contrato financeiro. O Evola até criou um termo para isso: a demonia da economia. É para descrever essa nossa obsessão moderna. Sabe quando a economia, que deveria ser só uma ferramenta para a gente viver, vira a dona de tudo? Arte, política, até a guerra. Tudo passa a ser julgado pela lógica do custo-benefício. Nosso próximo insurreto é o poeta Ezra Pound. E ele leva essa crítica toda para o campo da estética. Ele vai dizer que a usura é um tipo de câncer que destrói a beleza, a criatividade e a própria ordem natural das coisas. Esse verso aqui, do famoso canto XL45 do Pound, resume perfeitamente a ideia dele. A pressão de ter que pagar juros força a pressa, a produção barata, a qualidade, o trabalho bem feito, tudo isso é sacrificado. A beleza, que precisa de tempo, de dedicação, se torna impossível debaixo da tirania do relógio que a dívida impõe.
A principal acusação do Pound é que a usura é contra naturam, ou seja, é contra a natureza. É só pensar, a natureza é fértil. Os seres vivos se reproduzem. Agora, o metal é estéril. A usura exige que esse metal morto se comporte como se fosse um ser vivo, gerando um aumento do nada. Para o Pound, isso é uma distorção completa da ordem natural. Na poesia dele, o Pound vai listando os efeitos destruidores da usura na sociedade. Ele acusa a usura de impedir que as pessoas formem famílias por causa da dívida, de estragar a arte, de acabar com o trabalho do artesão e até de corromper a nossa própria linguagem, deixando as palavras vazias e enganosas. Agora, vamos juntar dois pensadores, Cornélio Codreanu e G.K. Chesterton. Eles são bem diferentes, mas a crítica deles se encontra num ponto em comum, a defesa do que é concreto, do que é tangível. A terra dos ancestrais e a casa da família, ambos ameaçados por essa abstração financeira. Para o Codreanu, a figura central que precisava ser defendida era o camponês, que para ele era a base espiritual da nação. Ele enxergava a usura como uma força de fora, sem raízes, que arrancava o camponês da sua terra, destruindo a base do povo. O conflito, então, era entre o homem da terra e o financista cosmopolita. A visão do Chesterton é genial e até um pouco paradoxal. Ele dizia que o capitalismo financeiro, que se diz defensor da propriedade privada, na verdade a destrói, porque ao concentrar a riqueza e as propriedades nas mãos de pouquíssimos, através da dívida, da hipoteca, ele acaba criando uma sociedade onde quase ninguém é dono de nada, bem parecido com o comunismo nesse ponto. Então, por Chesterton, a briga é entre duas instituições, o lar e o banco. O lar é o lugar da liberdade de verdade, da criatividade, da sanidade mental. Já o banco representa o poder abstrato, a dívida, o monopólio, e a usura é exatamente a ferramenta que o banco usa para atacar e enfraquecer o lar. E essa é a base teológica da crítica do Chesterton. Ele resgata um argumento lá da Idade Média e define a usura como um roubo do tempo. Pensa bem, se o tempo é uma criação de Deus, dado de graça para todo mundo, cobrar por ele através de juros é roubar uma coisa que não pertence a ninguém. É um tipo de roubo contra o próprio Criador. E aí? O que a gente tira quando junta o depoimento desses 5 insurretos? A fonte vai argumentar que, apesar de cada um falar de um jeito, surge daí uma doutrina bem coerente de resistência. Essa tabela aqui funciona quase como um quadro de investigação, sabe? Repara como todos eles, do Gannon ao Chesterton, apontam para um inimigo que no fundo é o mesmo. Uma força abstrata que só pensa em quantidade e que não tem raízes em lugar nenhum. E as vítimas são sempre concretas, são reais. O espírito, a arte, a terra, a família. Resumindo, a fonte conclui que essa tal insurreição é uma guerra que acontece em 3 frentes. É uma guerra contra a abstração que dissolve o que é real, contra a escravidão a um poder econômico sem rosto e contra a desumanização que ataca a base da vida humana, a família e o lar. No fim das contas, é uma luta para reconquistar a própria realidade. E toda essa análise deixa a gente com uma pergunta bem provocadora. Concordando ou não com essas ideias, essa investigação força a gente a questionar a natureza do dinheiro de um jeito muito mais fundo. Se essa for, como a fonte argumenta, uma batalha pela própria realidade, a pergunta que fica no ar é: de que lado alguém se posiciona?